Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar para vocês o que são os efeitos agudos ou iniciais de quimioterapia, os efeitos colaterais que vão acontecer no período inicial após o tratamento quimioterápico, especialmente ali nos primeiros 7 dias após a quimioterapia. Então nós vamos falar um pouco para vocês nesse vídeo o que vão ser esses efeitos agudos de quimioterapia, tá? E vamos falar um pouco também a respeito dos principais efeitos colaterais agudos da fase inicial de quimioterapia e quanto tempo eles podem durar. Então, se vocês têm interesse nesse tipo de assunto, não deixem de conferir o vídeo de hoje que está muito especial, tá bem? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Rodrigo Ferreira, sou médico oncologista clínico aqui em Cascavel, Paraná, e hoje nós vamos falar para vocês um pouco a respeito dos efeitos agudos ou efeitos iniciais de quimioterapia, tá? Então, primeiramente, o que vão ser esses efeitos agudos ou iniciais da quimioterapia? O que são eles? Os efeitos agudos de quimioterapia, os efeitos iniciais de quimioterapia são aqueles que acontecem logo após o tratamento de quimioterapia ou nos primeiros dias após o tratamento de quimioterapia. Esses efeitos colaterais, pessoal, eles geralmente vão acontecer nos primeiros 5 até 7 dias da aplicação de quimioterapia. Então o paciente ele vai lá na clínica ou no hospital onde ele está realizando o tratamento de quimioterapia, ele faz aquela aplicação e nos primeiros dias após o tratamento ele pode apresentar esses efeitos colaterais. E quando a gente fala desses efeitos colaterais, nós temos vários efeitos colaterais que podem acontecer nessa fase inicial. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de 4 efeitos colaterais agudos de quimioterapia, que são os efeitos que a gente mais vê no nosso dia a dia. Logicamente, em vídeos posteriores aqui no meu canal, eu vou falar para vocês também a respeito de outros efeitos colaterais. Porém, nesse vídeo, nós vamos dedicar a nossa atenção a esses 4 efeitos colaterais agudos, que seriam as náuseas e os vômitos, tá? As feridas na boca, tá? O termo médico que a gente utiliza aí para descrever esse quadro é de mucosite, o quadro de diarreia, que a gente vê muito aí nas sessões de quimioterapia, após as sessões de quimioterapia, e a queixa de astenia, fraqueza. Eu acho que a astenia, a fraqueza é talvez um dos principais efeitos colaterais que a gente vê depois das aplicações de quimioterapia. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco mais detalhadamente a respeito desses efeitos colaterais. E vamos falar também quanto tempo esses efeitos colaterais eles podem durar. Tá, pessoal? Como eu já falei, de uma forma geral, esses efeitos colaterais eles costumam acontecer aí na primeira semana de tratamento, nos primeiros 5 a 7 dias após a aplicação. Mas será que sempre eles vão durar só esse período? Ou em algumas situações eles podem durar mais? Então, nós vamos destrinchar esses principais efeitos colaterais e vamos falar quanto tempo que eles podem durar. Tá bem, pessoal? Então, pessoal, primeiramente, tá, para a gente começar a falar a respeito desses efeitos colaterais agudos de quimioterapia, o primeiro efeito colateral que eu vou abordar aqui nessa aula para vocês serão as náuseas e os vômitos, tá? Nós vemos aí que rotineiramente os pacientes que estão nesse tipo de tratamento, eles reclamam muito dessa reação, desse efeito colateral. Comumente eu vejo pacientes chegarem no meu consultório e reclamarem de que estão sentindo muita náusea durante a quimioterapia, estão tendo muitos vômitos após as sessões de quimioterapia. Porém, pessoal, alguns medicamentos, alguns quimioterápicos, eles têm uma maior risco de ocasionar a náusea e os vômitos, tá? Algumas quimioterapias
terão o que nós chamamos de alto risco emetogênico. O que é isso? O risco emetogênico é a chance do remédio dar náusea e dar vômito. Algumas medicações, algumas quimioterapias terão alta chance de gerar náusea e vômito, tá? Essa chance é superior a 90%. Como assim? Mais de 90% dos pacientes que estão realizando esses medicamentos, esses quimioterápicos, terão náusea ou terão vômito em algum período do tratamento. Tá, doutor, mas quais que são esses remédios? Eu quero saber, eu estou fazendo quimioterapia, eu estou me tratando para o câncer, mas eu não sei se o meu medicamento ele tem ou não alto risco de ocasionar náuseas e vômitos. Então, eu listei aqui, pessoal, alguns dos medicamentos que têm maior chance de ocasionar esse efeito colateral. Então, entre esses medicamentos, nós podemos destacar a cisplatina. A cisplatina é uma quimioterapia muito utilizada para o tratamento do câncer de colo de útero, tá? Em conjunto à radioterapia. Também pode ser utilizada para tratamento de câncer de pulmão, tá? E vários outros protocolos de tratamento. A doxorubicina, pessoal, que para quem não sabe ou não se lembra, a doxorubicina é a famosa quimioterapia vermelha utilizada no tratamento do câncer de mama. Então, a doxorubicina ela tem um alto potencial de gerar náuseas e vômitos. A gente vê muito, né, as pacientes que estão se tratando de câncer de mama que nos primeiros dias ali após a aplicação de quimioterapia tem esse efeito colateral. A ciclofosfamida, que pode ser utilizada em combinação à doxorubicina também no tratamento do câncer de mama, tem um alto potencial, um alto poder emetogênico. A dacarbazina, pessoal, para quem não sabe, ela é também chamada de DTIC. Essa medicação nós utilizamos para tratar tumores do sistema nervoso central, como o astrocitoma anaplásico e o glioblastoma multiforme. Então você que tem algum familiar ou está em tratamento de algum câncer de encéfalo, você pode talvez estar utilizando essa medicação. E essa medicação ela está associada a um alto potencial emetogênico, né? Em conjunto, até as doenças na cabeça, que também podem gerar náuseas e vômitos, ela tem um alto poder de ocasionar esse efeito colateral. E por último, a gente destaca que a ifosfamida nós utilizamos especialmente para tratamento de sarcomas. Então, se você está em tratamento de sarcoma, é possível que você esteja utilizando essa medicação. E a carboplatina, tá? Ó, pessoal, prestem atenção aqui. A carboplatina, junto com a cisplatina, são as platinas. É uma classe de quimioterápicos. Essa classe de quimioterápicos, tanto a cis quanto a carboplatina, tem caracteristicamente um alto potencial emetogênico. Carboplatina a gente usa bastante para tratamento de câncer de pulmão, tá, pessoal? Então, essas aqui são algumas das medicações que têm uma alta potência, uma alta chance de gerar náuseas e vômitos. Então, sempre que você está realizando o tratamento de quimioterapia, é importante você questionar para o seu médico: doutor, qual que é a quimioterapia que eu estou fazendo? Será que ela tem uma chance alta de ter náusea e vômito? Para depois, né, num segundo momento, você poder aí se prevenir ou realizar o tratamento adequado, tá bem? E quem que vai ter mais risco de ter náusea e vômito? Será que todo mundo que está fazendo quimioterapia tem uma chance alta de ter náusea, de ter vômito? Ou será que apenas alguns grupos de pessoas que vão ter esse maior risco? Pessoal, geralmente quem nós vemos no consultório, no nosso dia a dia, que tem uma maior chance de ter náusea, de ter vômito, são geralmente mulheres, tá? Pacientes jovens tem geralmente um maior risco de ter náusea e vômito. Paciente que já fez quimioterapia antes e nos ciclos anteriores, tá, nos protocolos anteriores, teve muita náusea e teve muito vômito. O paciente que é mais debilitado, geralmente pacientes emagrecidos, tem maior risco. Mulheres que tiveram histórico prévio de muitas náuseas e muitos vômitos durante gravidez, durante a gestação, também tem um risco alto de ter. E é interessante destacar, pessoal, que um grupo de pessoas costumam ter menos
náuseas e menos vômitos, que são pessoas que tomam muita bebida alcoólatra. Os alcoólatras, os etilistas, eles têm menos náuseas e menos vômitos durante as aplicações de quimioterapia. Então aqui eu falei para vocês o grupo que tem maior risco e o que tem menor risco de ter esse efeito colateral. E quando a gente fala no diagnóstico diferencial de náuseas e vômitos, ou seja, nas outras causas que podem ocasionar náuseas e vômitos, nós teremos várias outras situações que podem levar a esse efeito colateral. Como assim? Não apenas a quimioterapia vai ocasionar náuseas e vai ocasionar vômitos, tá? Não é porque você está fazendo quimioterapia que obrigatoriamente a tua náusea e o teu vômito vai ser pela quimioterapia. Então prestem muita atenção nisso. Quadros de oclusão, obstrução intestinal, tá? Obstrução do intestino podem gerar vômitos. Alguns medicamentos podem ocasionar vômitos, tá? Especialmente antibióticos, tá? Quadros de uremia. O que seria uremia? Quando o teu rim ele para de funcionar, tá? Quando você tem insuficiência renal, você pode acumular ureia no teu organismo. E essa uremia, ela pode fazer com que você tenha vômitos, gastrite, inflamações no estômago podem gerar vômitos. Então, pessoal, nós temos várias outras causas de náuseas e vômitos que não apenas a quimioterapia. Inclusive, no paciente que está realizando o tratamento de quimioterapia. Então é importante sempre que você tenha esse efeito colateral, que você relate ele para o seu médico, que o seu médico avalie o seu caso com detalhe, te examine e defina qual é a causa aí desse grande efeito colateral, que são as náuseas e os vômitos. Tá bem, pessoal? Pessoal, prosseguindo aqui na nossa aula, nós vamos falar para vocês de outro efeito colateral que é muito comum de ocorrer aí nos primeiros dias após a sessão de quimioterapia. E esse efeito colateral são as feridas na boca, tá? O termo médico que nós utilizamos aí seria de mucosite oral, a mucosite que ocorre nas mucosas. Então, quando a gente fala na mucosite, tá? Existem vários quimioterápicos que podem ocasionar essa tal mucosite, essas feridas na boca. No entanto, pessoal, existem alguns quimioterápicos que eles vão ter um alto risco de ocasionar mucosite, tá? Tem uma chance muito grande de ocasionar mucosite. Por que é importante a gente falar isso para vocês? Para que vocês saibam quais são esses medicamentos e questionem os médicos de vocês em relação a esse efeito colateral. Então, quando nós falamos da mucosite, quais seriam aí exemplos de medicamentos de quimioterápicos que têm uma grande chance de ocasionar esse efeito colateral? Nós vamos citar o 5-fluorouracil, o 5-FU, tá? Principalmente quando esse medicamento ele é utilizado em bolos. Esse medicamento pode ser utilizado em alguns protocolos de tratamento de câncer de mama e principalmente ele é utilizado para o tratamento de carcinomas do trato gastrointestinal, câncer de reto, câncer de cólon, né, do intestino, câncer de pâncreas e câncer de estômago, tá bem, pessoal? A doxorubicina, né, a famosa quimioterapia vermelha, ela também tem um alto risco de ocasionar mucosite, de ocasionar as feridas na boca. O metotrexate, pessoal, essa medicação aqui talvez seja uma das que mais ocasionem mucosite. Tá? Nós utilizamos essa droga, essa medicação, principalmente em doses altas para o tratamento de leucemias. Então, se você está se tratando de alguma leucemia, especialmente leucemias agudas, né, até essa doença ela é muito mais abordada pelo hematologista, tá? Mas a gente tem um pouco desse conhecimento e quando você usa essa medicação em altas doses, a chance de ter mucosite é muito grande. Tá? As platinas, tanto a cisplatina quanto a carboplatina, né, medicações muito utilizadas para câncer de colo de útero, para câncer de pulmão, para câncer de ovário, tá? Carcinomas do trato geniturinário feminino, nós utilizamos bastante as platinas e também um outro medicamento que é o docetaxel, tá, pessoal? O docetaxel ele é utilizado para o tratamento de vários
tipos de câncer, câncer de mama, câncer de pulmão, você pode utilizar essa medicação e esses quimioterápicos aqui, eles podem ter um alto risco de ocasionar esse efeito colateral. Então sempre, pessoal, perguntem para o oncologista de vocês qual que é a quimioterapia que vocês estão fazendo e se ela tem um risco grande de ocasionar a mucosite, tá? E quais que vão ser as pessoas que vão ter maior risco, maior chance de ter essa tal mucosite, né? A gente sabe que esse efeito colateral ele é bastante incômodo e algumas pessoas têm um risco aumentado de ter esse efeito colateral. Pessoal, prestem atenção nesse dado aqui. Pessoas que têm pobre higiene bucal, pessoas que não cuidam da higiene bucal, que têm cárie, que têm inflamações na gengiva, gengivites, que não fazem a escovação dental adequada, que não usam o fio dental, esse perfil de paciente tem uma grande chance de ter a tal da mucosite. Tá bem, pessoal? Pessoas com essa pobre higiene bucal. Então, pessoal, sempre que vocês forem realizar o tratamento de quimioterapia, é fundamental que vocês cuidem bem da higiene bucal de vocês. E nunca esqueçam dos nossos amigos dentistas. Não deixem de fazer o acompanhamento odontológico ali com os dentistas, tá, pessoal? Especialmente quando eu falo das pessoas que terão maior risco de ter a mucosite, é importante a gente destacar os pacientes que têm câncer de cabeça e pescoço, que tem câncer nessa região aqui, da cabeça e do pescoço, tá? Tipicamente, esse grupo de pacientes, pessoal, eles vão realizar tratamento local de radioterapia e, em muitos casos, radioterapia combinada à quimioterapia. Esses talvez sejam o grupo de pacientes que mais sofrem com esse efeito colateral de mucosite, tá? Eles têm muita mucosite. Inclusive, pessoal, a gente pode ter uma mucosite grave, uma mucosite grau 3, em até 60% dos pacientes que estão fazendo o tratamento combinado de radioterapia com essa medicação, com cetuximab, o nome comercial é o Erbitux, tá? Então, um dos protocolos que nós podemos utilizar para o tratamento de câncer de cabeça e pescoço é a combinação desse medicamento, do Erbitux, do cetuximab, com a radioterapia. Nesse tratamento combinado, a chance do paciente ter mucosite grau 3 pode chegar em até 60%. Então, se você vai se tratar ou está em tratamento de um câncer de cabeça e pescoço ou tem algum familiar que está realizando esse tratamento, não deixem de cuidar desse efeito colateral da mucosite, que ele é muito frequente e pode acontecer muito nesse tipo de tratamento. Tá bem, pessoal? Pessoal, vamos prosseguir aqui com o nosso tema mucosite, que a gente tem bastante coisa para falar para vocês em relação a esse assunto hoje, tá bem? Pessoal, prosseguindo aqui no nosso tema mucosite após a quimioterapia, né, feridas na boca após a quimioterapia, nós vamos prosseguir aí falando um pouco a respeito desse assunto, tá? Agora nós vamos falar para vocês um pouco a respeito das complicações da mucosite. A mucosite, como eu já falei, é um dos efeitos colaterais mais comuns que ocorre aí na fase inicial do tratamento de quimioterapia, né? Um dos efeitos colaterais agudos de quimioterapia, né? Comumente ocorre aí nos primeiros 7 a 10 dias desse tratamento. E a mucosite, pessoal, prestem bastante atenção, ela pode ter várias complicações e essas complicações podem prejudicar o seu tratamento, podem influenciar no seu tratamento de quimioterapia. Então é importante que vocês venham aqui comigo e entendam um pouco a respeito dessas complicações. Então, a primeira complicação que a mucosite ela pode ocasionar é dor, pessoal. Se você tem feridas na boca, se você tem úlceras orais, se você tem aftas orais, lesões na sua boca, essas lesões elas podem te ocasionar dor. Elas podem gerar dor em você, sendo necessário, em alguns casos, até mesmo a realização, a utilização de opioides. O que são opioides? São medicamentos fortes,
potentes que combatem a dor, analgésicos potentes. Entre os opioides nós temos a clássica morfina e até mesmo a metadona ou codeína, que é um opioide mais fraco. Então, pessoal, às vezes a mucosite ela gera tanta dor que o paciente tem que usar morfina para controlar essa dor. Então, para vocês terem uma ideia aí da possível complicação da tal da mucosite. Outras duas complicações importantes de destacar são a desidratação e a desnutrição. Mas, meu Deus, doutor, como que uma mucosite ela pode gerar desidratação e desnutrição? Pessoal, a partir do momento em que o paciente ele desenvolve essas feridas na boca, essas lesões na cavidade oral, cada vez mais ele pode ter dificuldade de se alimentar, ele vai ter dificuldade de ingerir alimentos sólidos e ingerir alimentos líquidos. Inclusive, ele pode ter dificuldade até mesmo de tomar água. Pessoal, se você ficar um dia inteiro ou 2, 3 dias sem tomar líquido, sem tomar água, o que vai acontecer? Você vai se desidratar. Então, a desidratação, ela comumente não, mas ela tem uma chance considerável de acontecer nos pacientes que têm a mucosite. E a outra consequência é a desnutrição, porque se o paciente ele não está conseguindo nem beber líquido, nem tomar água, como que ele vai se alimentar? Ele vai ter dificuldade de se alimentar. Então a consequência, além da desidratação, é a longo prazo uma desnutrição. Então esses dois efeitos colaterais, eles podem acontecer. Os pacientes devem tomar cuidado em relação a isso, tá? Isso, basicamente, esses efeitos colaterais estão associados, como eu já falei, às lesões na cavidade oral, né, as úlceras orais que podem acontecer e a dor secundária a essas lesões na cavidade oral e até mesmo, pessoal, às vezes o paciente ele não tem vontade de se alimentar, porque a mucosite ela pode estar associada à perda do paladar. Esse é um efeito muito comum de acontecer com a quimioterapia. Os pacientes relatam muito isso para mim no consultório. Doutor, eu perdi o gosto da comida ou a comida mudou. Por exemplo, o paciente ele gostava muito de comer chocolate, ele gostava muito de tomar café, gostava muito de comer carne, e aí de uma hora para outra perde o gosto, perde o sabor, e ele perde o interesse, ele para de comer aqueles alimentos que ele tinha prazer, ou até mesmo alimentos essenciais, como legumes, verduras, frutas, alimentos saudáveis que ele precisa para manter aí a sua energia para continuar no seu tratamento, tá bem, pessoal? E a perda do paladar, ela está associada também a uma alteração nas papilas gustativas. As papilas ali gustativas que estão na nossa língua podem ser influenciadas pela quimioterapia e fazer com que o paciente tenha essa perda no paladar. Outra complicação que pode existir na mucosite são os sangramentos, tá? O paciente ele pode ter sangramento na cavidade oral. Esse sangramento ele pode ser por plaquetopenia, tá? Então a quimioterapia ela pode fazer com que as suas plaquetas baixem e consequentemente ocasionar o sangramento. Para quem não se lembra, as plaquetas controlam, são uma das responsáveis pela nossa hemostasia, pelo controle do nosso sangramento. Então se você tem baixa nas plaquetas, plaquetopenia, consequentemente você tem um maior risco de desenvolver o sangramento. Se as plaquetas baixas estiverem combinadas a infecções locais, se associado a isso você tiver uma infecção na região, na gengiva, uma infecção na orofaringe, você aumenta ainda mais a chance de ter um sangramento em consequência dessa mucosite, tá bem, pessoal? Outra complicação da mucosite que é importante a gente destacar são as infecções secundárias, as infecções por agentes secundários. Essas infecções estão associadas aí à mucosite e dentre essas infecções tem duas infecções principais que acontecem no paciente que faz quimioterapia e estão também associadas à baixa na imunidade. Essas infecções seriam a infecção pela cândida, né, a candidíase, cujo nome popular, o termo popular é de sapinho, tá? Aquele branquinho que fica ali na cavidade oral, o sapinho, né, a infecção pela cândida e a infecção pelo herpes, tá? Tanto a infecção pela cândida quanto pelo herpes podem estar associados à baixa de imunidade e à mucosite, podem ser complicações da mucosite. O herpes, aí o nome popular que falam
aqui no Paraná a gente fala muito boqueiro. Então a candidíase seria aí o sapinho e o herpes é a famosa boqueira. Esses dois efeitos colaterais podem estar associados aí, podem ser uma complicação aí da mucosite ocasionada pela quimioterapia. E por último, pessoal, a própria quimioterapia em si, ela pode estar associada aí à mucosite. Então, alguns tipos de tratamento, eles têm mais relação com essa mucosite, tá? Em algumas medicações, elas podem mais comumente gerar esse efeito colateral agudo de quimioterapia. Então, quando a gente fala das complicações dessa mucosite, aqui eu destaco para vocês aí algumas dessas principais complicações relacionadas a esse efeito colateral agudo do tratamento de quimioterapia. Tá bem, pessoal? Pessoal, prosseguindo aqui na nossa aula de efeitos colaterais agudos de quimioterapia, nós vamos falar um pouco para vocês a respeito de que talvez seja um dos principais efeitos colaterais agudos ou iniciais da quimioterapia, que é a diarreia, tá? Nós vemos aí muito comumente os pacientes queixando desse efeito colateral. Esse efeito colateral, que é um efeito colateral bastante incômodo, né? Então, quando o paciente ele tem diarreia após a quimioterapia, ele tem dificuldade até de socializar muitas vezes, né? De ir num encontro com os amigos, de ir num churrasquinho, de ir em algum evento, porque a diarreia ela é incômoda e em muitas situações ela vem sem nenhum paciente perceber. Então aqui eu vou explicar para vocês um pouco a respeito das causas dessa diarreia, dos quimioterápicos que têm maior chance de gerar esse efeito colateral e de outras causas possíveis que podem estar associadas a esse efeito colateral. Então, primeiro, pessoal, quando a gente fala de causas, é importante a gente entender que não apenas a quimioterapia vai gerar diarreia pós a sessão de quimioterapia. A própria quimioterapia em si, ela pode gerar diarreia. Inclusive, em algumas situações, algumas medicações têm um risco de até 80% de ocasionar esse efeito colateral. Porém, algumas outras situações também podem estar associadas à diarreia após a quimioterapia, como infecções do trato gastrointestinal, né, especialmente as gastroenterocolites, infecção estomacal do intestino delgado, infecção do intestino grosso. As infecções, elas podem acontecer porque o paciente realizando quimioterapia ele pode ter baixa na sua imunidade, desenvolver uma infecção, essa infecção pode ocasionar diarreia e não ser relacionado à quimioterapia. E uma outra causa importante de diarreia é a radioterapia. Pessoal, existem alguns tipos de câncer em que nós fazemos tratamento combinado de quimio e radioterapia, especialmente o câncer de reto. Tá? No tratamento de quimio e radioterapia combinada para o câncer de reto, aumenta-se as chances do paciente desenvolver diarreia. Tá? Então nós utilizamos já uma medicação que ocasiona bastante diarreia e ao combinarmos o tratamento de radioterapia, a chance desse efeito colateral acontecer é ainda maior. Quando a gente entra nos quimioterápicos, é importante a gente destacar alguns quimioterápicos que têm maior chance de ocasionar esse efeito colateral. Entre esses quimioterápicos, pessoal, eu vou destacar 3 que são muito importantes. O primeiro é o 5-fluorouracil, principalmente quando ele é infundido em bolos. Tá? Existem 2 protocolos principais de tratamento em que o fluoracil ele vai ser infundido em bolos e há uma grande chance do paciente ter diarreia. Esses protocolos são o FOLFOX e o FOLFIRI. Ambos são utilizados especialmente para o tratamento do câncer de cólon, do câncer de intestino. Nessa situação, nós faremos aí o fluoracil infusional, o fluoracil em bolos, e a chance do paciente ter diarreia ela é alta, podendo chegar a 80%. Outra medicação que pode ocasionar muita diarreia é o irinotecano. Pessoal, esse quimioterápico, o irinotecano, quando nós infundimos essa medicação, antes de utilizá-la, antes de fazê-la, nós fazemos um medicamento chamado de atropina, que é uma medicação
pré-quimioterapia, para reduzir a chance desse remédio ocasionar diarreia, de tão grande que é a chance desse medicamento ocasionar essa reação. O irinotecan é um quimioterápico que pode ser utilizado para o tratamento do câncer de intestino, em conjunto a outras medicações no protocolo FOLFIRI, e também pode ser utilizado para o tratamento de câncer de pulmão, especialmente o câncer de pulmão de pequenas células. E por último, pessoal, a última medicação que vale a pena a gente frisar, que está muito associada à diarreia, é a capecitabina. O nome comercial é o Xeloda. Vocês gostam muito do Xeloda, aqui especialmente as mulheres que se tratam do câncer de mama triplo negativo, né, pessoal? Lembrem lá que nas pacientes que estão em tratamento de câncer de mama triplo negativo, uma das medicações que pode ser utilizada é o Xeloda. Porém, o Xeloda ele também vai ser muito utilizado para o tratamento do câncer do trato gastrointestinal, especialmente o câncer do intestino, o câncer de cólon. Tá bem, pessoal? E quando a gente fala de outras causas que podem estar associadas a esse efeito colateral, a diarreia, é importante sempre a gente lembrar, além do que eu já falei, radioterapia e de infecções, é importante a gente lembrar que antibióticos, ATB seriam antibióticos, alguns antibióticos, eles estão associados ao desenvolvimento de diarreia. Por quê? Quando você utiliza um antibiótico, pessoal, você pode matar a tua flora intestinal. Lembrem sempre, o nosso intestino, o nosso trato gastrointestinal, ele está repleto de bactérias. Essas bactérias, elas ajudam no processo de digestão. Então, dependendo do antibiótico que você utiliza, você mata essas bactérias, você dificulta o processo de digestão e de absorção do nosso trato gastrointestinal. A consequência disso é que o paciente ele pode sim desenvolver diarreia. Então, pessoal, esse efeito colateral após a quimioterapia, que é a diarreia, ele é muito comum, acontece muito, porém não apenas a quimioterapia vai gerar diarreia. Várias outras situações após o tratamento de quimioterapia podem ocasionar diarreia. Por isso, pessoal, é muito importante, sempre que vocês tiverem diarreia depois da quimioterapia, que vocês procurem o oncologista de vocês. Conversem com ele, passem por uma avaliação detalhada para saber realmente o que está ocasionando essa diarreia. Tá bem, pessoal? Pessoal, para a gente finalizar esse nosso vídeo, eu vou falar um pouco para vocês a respeito de outro efeito colateral após a quimioterapia, né? Outro efeito colateral agudo do tratamento de quimioterapia que eu vejo muito nos pacientes no consultório. Eu acho que de todos os efeitos que eu falei até agora, esse talvez seja o mais frequente, o mais comum de nós vermos no dia a dia no consultório. Muitas vezes o paciente ele nem se dá conta dessa reação, desse efeito colateral. Então o paciente acha que é normal ele sentir o que ele está sentindo. Porém, esse efeito colateral ele acontece muito e é importante que vocês saibam a respeito dele. Esse efeito colateral vai ser a fadiga, o cansaço. Tá? O termo que nós chamamos, o termo médico é de astenia. Tá, pessoal? Então, uma boa parte dos tratamentos quimioterápicos geram esse efeito colateral, geram a fadiga, geram um cansaço no paciente. E esse efeito colateral, tá, diferente dos outros efeitos colaterais agudos de quimioterapia, que costumam acontecer mais na fase inicial da quimioterapia e depois podem desaparecer, esse efeito, muitas vezes, a fadiga, ele tende a ir aumentando ao longo do tratamento. Tá? Ele já começa ali logo depois da aplicação de quimioterapia, porém, em muitos casos, muitos pacientes, ao longo das aplicações de quimioterapia, ao longo das sessões, ele vai aumentando. É frequente, né, chegar no meu consultório pacientes que falam, doutor, no começo das minhas aplicações eu estava bem, eu não sentia quase nada. Agora na metade, no final, já estou muito fraco, muito indisposto, muito cansado. E esse efeito é a fadiga, a astenia, o cansaço. Então, pessoal, existem causas, tá, desse efeito colateral que não apenas a quimioterapia. Nós temos vários outros
tá? Motivos do paciente ter fadiga depois da quimioterapia. Um dos principais, logicamente, é a própria quimioterapia. Aqui eu alenquei para vocês alguns dos medicamentos que classicamente podem ocasionar fadiga depois da quimioterapia. Então, entre esses medicamentos nós temos aqui o metotrexate, é um medicamento que pode gerar bastante fadiga, a ifosfamida, né, utilizada aí no tratamento de pacientes com sarcomas, a cisplatina, tá, pessoal? A cisplatina pode ser utilizada para o tratamento de vários tipos de câncer, o irinotecano e o Taxol. O Taxol, tá, pessoal? O nome farmacológico, tá, desse medicamento, né, cujo nome comercial é Taxol, um dos nomes comerciais dele é Taxol, é o paclitaxel. O paclitaxel é a famosa quimioterapia branca, que é utilizada no tratamento do câncer de mama. Então, se você, mulher, está em tratamento de câncer de mama com quimioterapia branca e está sentindo fadiga, cansaço, fraqueza, isso pode ser sim por essa quimioterapia, por esse medicamento que você está utilizando. Então, pessoal, a fadiga, né, o cansaço após a quimioterapia pode ser sim pela própria quimioterapia. Porém, existem vários outros motivos pelos quais o paciente pode estar sentindo fadiga, pode estar sentindo cansaço. Um desses seria o bloqueio hormonal, que pode ser central, quando ele é feito a nível de sistema nervoso central, ou bloqueio hormonal periférico, feito ali nas mulheres nos ovários e nos homens no testículo. Tá? Nós temos várias medicações que podem ser combinadas ou não ao tratamento de quimioterapia para realizar esse bloqueio hormonal. Vou dar dois exemplos para vocês. Um é no câncer de próstata que já tenha metástases. Um dos tratamentos que nós utilizamos para o câncer de próstata metastático é a combinação de quimioterapia com o bloqueio hormonal central. Então, quando a gente faz essa combinação de tratamento, a gente potencializa o tratamento sobre aquela doença, sobre o câncer de próstata. Nessa situação, nós poderemos intensificar esse efeito de fadiga, tá? Pela combinação da quimioterapia com esse bloqueio hormonal. Uma outra situação em que nós podemos fazer bloqueio hormonal combinado a tratamento de quimioterapia ou outros tipos de tratamento é no câncer de mama hormonal. Mulheres que têm câncer de mama, que são estimulados a crescer pelos hormônios, elas podem ter que realizar esse bloqueio hormonal. E o bloqueio hormonal, combinado ou não a outros tratamentos, pode intensificar o efeito colateral de fadiga. Então sempre perguntem para o médico de vocês: doutor, eu estou ou não estou fazendo bloqueio hormonal? A radioterapia, pessoal, radioterapia ela pode gerar cansaço, ela pode gerar fadiga, principalmente a radioterapia que é feita no sistema nervoso central, na cabeça, no encéfalo. Então, a radioterapia na cabeça, no sistema nervoso central, existem duas situações principais que nós vamos indicar. Ou um tumor primário na cabeça, um câncer que surgiu na cabeça, o clássico são os gliomas de alto grau, né, o astrocitoma anaplásico e o glioblastoma multiforme, ou paciente que tem a metástase de algum câncer na cabeça, em que você precisa fazer radioterapia na cabeça para tratar aquela metástase. Nessas situações, classicamente, o paciente ele pode apresentar fadiga. Lembrando sempre, pessoal, a radioterapia, geralmente os efeitos colaterais desse tratamento, eles vão ser cumulativos ao longo do tempo. Muitas vezes quando você faz a radioterapia, naquele momento o paciente ele não sente nada, ele não tem nenhuma reação. Porém, ao longo de semanas e especialmente ao longo dos meses seguintes a esse tratamento, os efeitos colaterais eles vão acontecendo. É muito comum a gente ver os pacientes que fazem radioterapia de sistema nervoso central 2, 4 ou 6 meses depois do término do tratamento terem muita fadiga e muito cansaço. Isso é bastante frequente, tá? Alterações metabólicas, alterações do seu organismo podem também estar associadas à fadiga, a cansaço. Doutor, dê exemplo aí para mim de alterações metabólicas no meu metabolismo que podem me fazer ficar cansado. Anemia.
Anemia é um exemplo de uma alteração que pode estar ou não associada à quimioterapia e pode gerar cansaço, problemas na tireoide. Pessoal, alguns tipos de tratamento de quimioterapia, outros tratamentos oncológicos, até mais a imunoterapia, podem estar associados a problemas de tireoide. E esses problemas de tireoide podem estar relacionados à fadiga, a cansaço, à astenia. Então existem centenas de alterações metabólicas que podem sim ocasionar esse efeito colateral. Pessoal, a fadiga pelo próprio câncer avançado. Lembrando, pessoal, que quando o câncer ele está numa situação bastante avançada, quando a gente já tem um câncer com metástase, um câncer mais disseminado, nessas situações o próprio câncer ele gera um quadro inflamatório no organismo, uma inflamação no organismo do paciente. E esse quadro inflamatório, essa produção de células inflamatórias favorece a fadiga, favorece o cansaço. Então, o câncer avançado por si só gera uma inflamação no teu organismo e essa inflamação ela vai gerar um cansaço, uma fadiga crônica, né? Um processo inflamatório crônico. Além disso, pessoal, outras doenças, né? Várias outras doenças, não apenas o câncer, mas outras situações estão associadas ao cansaço, tá? Não é raro, é muito comum, inclusive, que os nossos pacientes que estão em tratamento de câncer, eles tenham várias outras comorbidades, várias outras doenças associadas ao câncer e essas outras doenças também podem influenciar nessa fadiga. Exemplo, problemas no coração, problemas no pulmão, o paciente ele já infartou, ele tem insuficiência cardíaca, ele tem enfisema no pulmão, ele era fumante, problemas nos rins, diabetes. Então, várias outras doenças crônicas podem influenciar para o desenvolvimento da fadiga, da astenia e do cansaço, podem piorar, inclusive, esses efeitos colaterais. Pessoal, além disso, importantíssimo a gente destacar isso daqui, sedentarismo, tá, pessoal? Pessoas que são sedentárias, que não praticam atividade física, geralmente vão ter mais fadiga, vão ter mais cansaço, tá? Especialmente durante o tratamento de quimioterapia. Então é fundamental, pessoal, que o paciente que está em tratamento oncológico, ele pratique atividade física, ele não seja sedentário, logicamente. É sempre importante destacar que essa prática de atividade física, ela deve ser orientada por um profissional, por um educador físico, um profissional que sabe orientar bem o paciente em relação ao que ele pode e o que ele não pode fazer. Junto ao sedentarismo, nós destacamos infecções. Infecções combinadas ao tratamento de quimioterapia podem gerar fadiga, lembrando que o paciente que está em quimioterapia ele pode ter baixa na sua imunidade e facilidade para desenvolver infecções. E isso pode estar associada aí a um quadro de cansaço e um quadro de fadiga. E pessoal, por último aqui, eu quero destacar esse último tópico que eu coloquei aqui para vocês, tá? Que são as alterações no sono e a depressão, tá, pessoal? Então, se você está em tratamento de quimioterapia, sente uma fadiga crônica, sente um cansaço crônico, o seu médico ele investigou todas as possíveis causas dessa fadiga, ele não achou nenhuma causa orgânica, nenhuma causa física, é importante sempre você avaliar essas duas questões. Primeiro, como que está o teu sono, como que está a higiene tua do sono, porque uma noite de sono adequada ela está associada a uma melhor reabilitação, tá? E menores chances de fadiga. E por último, é importante sempre lembrar dos quadros depressivos. Pessoal, a gente vê muito, tá, pessoas em tratamento de câncer desenvolverem depressão, ou ainda pacientes em tratamento de câncer que já tinham um quadro depressivo terem uma piora significativa no quadro de depressão. Então, pessoal, é importante sempre que vocês estejam atentos à questão emocional, à questão psicológica. Os quadros de depressão, eles são muito importantes de serem investigados e tratados
adequadamente tratados no paciente que está realizando o tratamento de câncer, especialmente a quimioterapia. Tá bem, pessoal? Pessoal, no vídeo de hoje eu falei para vocês um pouco a respeito de alguns efeitos colaterais agudos do tratamento de quimioterapia. Esses efeitos colaterais agudos do tratamento de quimioterapia, eles são vários, eles são inúmeros. Aqui eu listei alguns dos principais efeitos colaterais que vocês sempre me perguntam, tanto no meu canal do YouTube quanto lá no meu canal do Instagram. Porém, eu vou estar trazendo vários outros vídeos falando um pouco mais a respeito de outros efeitos colaterais de quimioterapia e como que nós vamos conduzir esses efeitos, como que nós vamos diagnosticar e como que nós vamos tratar e até como que nós vamos prevenir que muitos desses efeitos colaterais eles aconteçam, para poder ajudar a todos vocês durante o seu tratamento de quimioterapia. Tá bem, pessoal? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir o vídeo aqui embaixo, não deixem de comentar e de compartilhar com todos os amigos de vocês. Tá bem, pessoal? Tudo de bom para vocês, um forte abraço e uma excelente semana. Até mais!